uma análise bastante ponderada, particularmente pela presença do nosso deputado Fábio Tradi, né, que é representante do Estado que eu acolhi de coração, que é Mato Grosso do Sul, onde nós temos muito orgulho da sua atuação e sabemos do seu compromisso com a advocacia pública, tanto é que nós temos procurado encaminhar, né, o nome do deputado para assumir a frente parlamentar da advocacia pública, né, a frente parlamentar mista da advocacia pública. Nós temos encaminhado isso. Muito obrigado. Guilherme Guimarães Feliciano, representando a Anamatra. Senhor deputado, agradecer novamente o convite, estarei sempre à disposição, sempre que seja necessário aqui virei. E nesse limitado tempo, talvez pontuar algumas coisas sobre o que foi dito. O mais relevante de tudo, fazendo talvez um contraponto ao que disse o doutor Abner. Muito bem, se 80% do código é o que é, e 20% é o que há de novidade, desses 20% novidadeiros, o que há de relevante e modificador, transformador da realidade processual é princípio da adequação formal, tutela de evidência, tutela de urgência e aumento dos poderes de instrução e dos poderes de decisão do juiz de primeiro grau, que afinal quem está mais perto do povo para decidir. Estas questões estão presentes e devem ser mantidas. Tirar isto do Código é relegá-lo a ser o que foi o Código 73. Vossas Excelências já devem ter ouvido várias vezes, inclusive do Judiciário, a seguinte crítica: nós não fazemos melhor porque as leis não permitem. Esta é a oportunidade que Vossas Excelências têm de dar a resposta e dar uma lei que permitirá ao juiz dar a resposta e dará ao juiz a lei que ele reclama há tanto tempo, que lhe dá poderes maiores para atuar com emergência, sem prejuízo de esferas recursais, sem prejuízo de contraditório, que permitirá adequar o procedimento à necessidade do caso concreto e que permitirá mais decisões de mérito e menos extinções sem resolução, que nada resolvem, apenas empurram com a barriga o litígio para uma nova demanda. Ainda uma referência, eu quero aqui subscrever tudo que foi dito pela doutora Daniela Muradas. Deputado, acho que se não podemos efetivamente afastar esse incidente, podemos adequá-lo. Talvez admitindo no artigo 77 que a desconsideração se faça de ofício, como de regra ocorre na Justiça do Trabalho, e ocorre porque é necessário. E talvez adequando o artigo 78 para ressalvar os casos de tutela de urgência. É algo que a Anamatra conseguiu recentemente junto à Corregedoria Nacional da Justiça do Trabalho. Nós conseguimos isto lá na esfera administrativa. Se o Código vem com esse texto e se aplica subsidiariamente, todo esse trabalho lá é perdido. Enfim, cada coisa no seu lugar, no seu momento e com a sua necessidade. E para encerrar, já que foi falado aí de Raul Seixas, lembrar Arnaldo Antunes, né? Que diz que o povo quer não é só comida, comida, diversão e arte, não é isso? Se eu pudesse, eu acrescentaria comida, diversão e arte em tempo razoável. Isso é que o Código deve buscar. Muito obrigado. Bom, já está em curso um novo processo de votação. Eu vou pedir para os próximos expositores condensarem ao máximo as suas manifestações finais. Daniela Moradas Reis. Gostaria novamente de agradecer a honra de participar dessa audiência pública, em especial pelo prazer de ter conhecido o deputado Fábio Tradi, o deputado Sérgio Barraras, agradecer novamente o deputado Dr. Grilo, enfim. E uma referência, fui várias vezes citadas, né, e pareceu, enfim, alguém tem que discordar de alguma coisa, né? Eu e o doutor Abner fomos eleitos, fomos aqui, fizemos um momento de divergência. Bem, se de fato não é possível, eu já tinha eu sabia que estava na casa do povo e claro que, em razão disso, dialogicamente, pode ser que essa ideia de supressão desse incidente, à vista da maior celeridade processual, não fosse acolhida. E, nesse caso, entendo eu que é possível fazer avanços na esfera da desconsideração da personalidade jurídica, desse procedimento, desse incidente, em primeiro lugar, acolhendo outras hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica já previstas em lei, como, por exemplo, a desconsideração por
confusão patrimonial que está prevista também no artigo 50 do Código Civil, a desconsideração por insuficiência patrimonial prevista no Código de Defesa do Consumidor, na legislação ambiental, na lei antitruste, e me parece que, nesse caso, ressalvar o poder geral de cautela, e também me parece que seria de bom tom, então, suprimir o cabimento do embargo de terceiro na mesma hipótese, porque senão nós teríamos repetição de duas instâncias para discussão incidental da mesma matéria. Então, quer dizer, nesse caso, eu acho que ficaria, de fato, resolvido o problema. Permitindo e isso, mesmo que o Código não deixe, deputada Arruda, infelizmente, o poder geral de cautela ainda será arguído para esse fim. E inaudita altera pars, os juízes, à vista de danos irreversíveis por alienação patrimonial no curso de uma demanda em que se faz pedido de consideração da personalidade jurídica, eles, mesmo que não esteja previsto em lei, eles vão fazer isso. Então, o que eu reclamo aqui acho que os senhores aqui, os senhores são a voz do povo. Como os senhores bem dizem, né, já disseram aqui, o Poder Judiciário ele tem a sua legitimidade, os senhores estão permitindo, inclusive, que eles se legitimem mais com o Instituto do Amicus Curiae. Mas os senhores poderão trazer aqui a vontade do povo. E não deixem de pensar no trabalhador, no cidadão trabalhador, que pode ter seus direitos trabalhistas, o seu salário, aquilo que lhe permite sobreviver, enfrentar as necessidades já de vida, dilapidado por práticas inescrupulosas de credores que vão poder fazer a alienação de seu patrimônio sem serem depois caracterizados como fraudadores da execução. Se ninguém alegar, se não houver um incidente, ele vai fazer da cabeça dele. Insuficiência patrimonial, por exemplo, que é o problema que a gente enfrenta diariamente na Justiça do Trabalho, se vê com a tentativa frustrada da execução, por exemplo. Muito bem, deputado Vicente Arruda. Vamos ouvir agora, para suas considerações finais, professor Ronaldo Bretas. Eu quero agradecer a honra que me foi conferida, não só pelo ilustre presidente da comissão, o nosso estimado deputado Fábio Tradi, também agradecer a atenção que foi dispensada às exposições aqui feitas ao ilustre relator-geral, doutor Sérgio Barradas, agradecer ao ilustre deputado conterrâneo, doutor Paulo Abiaco, a indicação que foi feita por meio de requerimento, e dizer a vossas excelências que eu volto para o meu estado e terei a satisfação de dizer aos meus alunos da Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas que eu tenho a certeza que os eminentes e ilustres deputados que compõem esta comissão estão comprometidos com o Estado Democrático de Direito, com o processo constitucional, e que realmente esse novo código corresponderá aos anseios do povo e aos anseios da comunidade jurídica do nosso Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ronaldo Bretas. Com a palavra para suas considerações finais, pastor Abner Ferreira. Senhor presidente, imenso privilégio estar aqui nesta oportunidade. Há um certo pensador que diz que existem três coisas que na vida nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Eu não podia perder a oportunidade de trazer aqui os anseios de um advogado simples, que bate todos os dias na porta dos cartórios e que fica horas e horas, às vezes, aguardando uma boa vontade de um oficial cartorário. Uma certa feita, a minha preocupação com esses superpoderes que pode se dar aos juízes, e eu, na minha opinião, a tutela de exigência e a tutela de evidência, sem preservar do fumus boni iuris e o periculum in mora, trabalhando os dois em conjunto, poderá, sem dúvida nenhuma, trazer isso. Esta é a minha modesta opinião. É que uma certa feita eu estive conversando, ouvindo a sabedoria de um grande desembargador chamado Jorge Uchoa de Mendonça, presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil.
E uma certa feita, assim, num momento descontraído, eu disse: Excelência, qual é a diferença de um juiz de primeira instância para o desembargador? Ele disse: tem muita, filho. Num momento de descontração, ele disse: porque o juiz de primeira instância, ele pensa que é Deus. E o desembargador ou o ministro, ele tem certeza que é Deus. E eu estou com medo de ter que enfrentar esses deuses em primeira instância. Então eu gostaria de colocar isso. As minhas ponderações são essas. Gostei demais da brilhante palavra, doutor. Eu acho que vai ser do nosso querido Vicente Arruda, nobre parlamentar, advogado, jurista, jurisconsulto, tem para se perceber claramente pelas suas ponderações. Eu acho que está na hora de acabar com essa figura, essa expressão de procurador mesmo. Todos nós somos advogados. Veja, um ministro que tem status de ministro é chamado de advogado-geral da União. Por quê? Não um procurador ter o nome de advogado. Pode ser advogado da União, do Estado, do município, mas nada de procurador. Eu gostaria de poder, se eu tivesse tido essa ideia antes, eu com certeza daria ao senhor. E quero terminar dizendo o seguinte, nosso querido Barradas, a comunidade evangélica tem muito respeito por Vossa Excelência. Apesar de estarmos, às vezes, em posições absoluta e diametralmente opostas. Mas nós aprendemos a respeitar Vossa Excelência, porque Vossa Excelência sempre foi um democrata. Nos grandes momentos, nos grandes embates, nós já tivemos grandes embates aqui. Vossa Excelência sempre foi um democrata, se postou como um democrata e teve a sensibilidade de ouvir a comunidade evangélica. O que nós queremos que bom que a gente respira os ares da democracia, e é isso que a gente quer. Nós não queremos condenar ninguém, nem mandar ninguém para o inferno, porque ninguém tem poder para isso. Nós queremos ter o poder que a Constituição nos dá de discordar. Só isso. Na condição de evangélicos. E para terminar, eu quero deixar aqui, lógico que eu não posso terminar, de deixar de citar 2 textos da Bíblia, afinal de contas, me foi me apresentado como pastor. 3, então, diz assim, no profeta Isaías: os homens nobres projetam as coisas nobres, e pela sua nobreza elas perseveram. E agora, 2 palavras para essa comissão: amplia o lugar da tua tenda, as cortinas das tuas habitações estendo, não impeça, alonga as suas cordas, firma bem as tuas estacas. Ou seja, amplia o debate. Vamos em frente, vamos continuar colocando as questões. Se puder ampliar o Código de Processo, vamos ampliar. Mas, por favor, não esqueçam do 2º mandamento, que diz o seguinte: não remova os limites antigos que fizeram os vossos pais. Muita gente boa já passou por aqui. Mantenha os recursos nos seus devidos lugares, porque quem precisa da justiça não é a União, nem o Estado, nem os municípios. Quem precisa da justiça é o povo. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos, não sem antes fazer uma manifestação explícita de agradecimento a uma pessoa que é responsável, embora não apareça, por grande parte dos trabalhos realizados nesta comissão. A Cláudia Matias, consultora legislativa da Câmara dos Deputados, a quem eu peço uma calorosa salva de palmas. Não havendo mais nada a tratar, convoco reunião de audiência pública para amanhã, dia 23 de novembro, às 14h30, no plenário 16, em que deliberaremos também a respeito dos requerimentos. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião.